Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu quero apresentar para vocês como é que está aqui o setup bala de prata, que tem funcionado muito bem no gráfico diário, no gráfico de 60 minutos e no gráfico de 30 minutos do índice futuro. Essa estratégia, que possui uma taxa de acerto que vai de 80% a 90%, vai utilizar somente dois indicadores. O primeiro indicador que a gente vai utilizar é uma média móvel aritmética das últimas 3 mínimas, como você pode ver aqui, olha só, mínimas. E também a gente vai utilizar aqui uma média móvel aritmética das últimas 2 máximas. Você calibra dessa forma aqui. Com esses dois indicadores a gente vai fazer operações de compra aqui no gráfico diário, e essas operações também podem ser feitas no gráfico de 60 minutos e no gráfico de 30 minutos. Lembrando que se você for alterar o tempo gráfico, é possível fazer aí alguns ajustes na estratégia para se adequar melhor ao tempo gráfico que a gente vai utilizar. No caso do gráfico diário, essa aqui é a melhor forma de operar, e eu vou te passar ela agora. Olha só, a gente vai entrar na compra quando a gente tiver um candle fechando pelo menos 1000 pontos abaixo dessa média móvel aritmética das últimas 3 mínimas. Então você está vendo essa média móvel aritmética branca passando aqui, e quando a gente tiver um candle fechando pelo menos 1000 pontos abaixo dessa média, a gente vai ter uma entrada na compra. Veja que essa variação é uma variação alta, e com isso a gente vai ter entradas bem selecionadas. No caso aqui, quando você pega aqui a distância dessa média até o fechamento do candle, a gente teve aí uma variação de 1020 pontos. Com isso a gente teve a confirmação da nossa entrada na compra. Lembrando que poderia ser também mais do que 1000 pontos, poderia ser uma variação menor ainda. Esse candle poderia ter se fechado aqui com 1400 pontos, com 1900 pontos, com 2000 pontos, não importa. O mínimo é 1000 pontos, e foi o que aconteceu. No momento em que isso acontece, a gente entra na compra próximo ao horário do final do pregão. Quando estiver próximo de se encerrar o pregão no dia, a gente vai lá e entra na compra se essa condição estiver acontecendo. A gente também pode fazer essa entrada na abertura do dia seguinte se a gente quiser uma confirmação maior ainda. Mas no caso, a estratégia entra próximo ao horário do final do pregão. Uma vez que a gente entra na compra, a gente vai ter duas formas de sair da operação. Veja só. A primeira forma de sair da operação vai ser esse sinal de saída aqui, olha só. Quando o fechamento do candle for maior do que a média de 2. Quando você olha aqui, você vê que tem uma média azul passando nesse ponto. Se a gente tiver algum candle fechando acima dessa média azul, a gente pode encerrar a operação. E a gente vai ter também um segundo sinal de saída, que é esse aqui, quando a gente tiver um fechamento com lucro maior ou igual a 300 pontos. Veja só que isso aconteceu aqui nessa situação. Logo no candle seguinte, a gente teve aqui um lucro muito interessante. E esse candle aqui, ele fechou com um lucro de 1900 pontos. 1900 pontos é maior do que 300 pontos. Se a gente já tivesse esse candle aqui fechando nesse local aqui, com 390 pontos, a gente já iria encerrar a operação no fechamento desse candle. O mínimo necessário para a gente encerrar uma operação no lucro é 300 pontos. A partir do momento que você tem 300 pontos no fechamento de um candle, você já pode encerrar a operação. E há, na maioria dos casos aqui, um lucro muito maior, como foi aqui na situação. A gente fechou essa operação com esse lucro aqui. Esse candle fechou dando 1800 pontos aí aproximadamente. Vamos aqui conferir mais algumas operações para a gente poder entender essa estratégia. E aqui a gente teve esse candle aqui fechando abaixo da média móvel aritmética das últimas 3 mínimas. O fechamento dele aqui foi 2400 pontos aproximadamente abaixo dessa média. Então, acontecendo isso, a gente já entra na operação, como você está vendo aí. E aí no candle seguinte a gente teve aqui esse candle se fechando com um lucro de 170 pontos aproximadamente. Aí eu te pergunto, 170 pontos é maior ou igual a 300 pontos? Não. Então a gente não pode encerrar a operação. O lucro mínimo necessário é 300 pontos. No caso aqui, logo no outro candle a gente teve aí um candle fechando com mais de 300 pontos de lucro. Foi aqui 3.000 pontos de lucro. Olha que sensacional. Tá vendo? E aí eu quero te passar aqui o seguinte também. Nessa situação a gente fechou essa operação através da primeira condição aí de saída, que é o que? Esse candle, que você está vendo aqui, ele fechou acima dessa média móvel azul. Tá vendo essa média passando aqui? O fechamento desse candle foi acima dessa média azul. Então esse daqui também é um sinal de saída. São dois sinais de saída que a gente vai trabalhar, Um sinal de saída para quando a gente tiver um lucro aí maior de 300 pontos, e também quando o candle fecha acima dessa média azul aqui, que é a média móvel aritmética das últimas 2 máximas. Fechando acima desse ponto, a gente também pode encerrar a operação,
aí para a gente poder operar. A gente também pode encerrar a operação. E veja só o seguinte, fizemos mais uma entrada aqui. Nesse último exemplo, veja que aqui esse candle fechou mais ou menos 1000 pontos abaixo dessa média móvel aritmética das últimas 3 milhas. Fechando aqui, a gente entra na compra, e vamos ver aí como é que ficou. No candle seguinte o preço caiu, mas logo aqui a gente teve um fechamento acima dessa média móvel aritmética azul, que é a média das últimas 2 máximas. Quando isso acontece, a gente pode encerrar a operação. Foi o que aconteceu, a gente fechou a operação aqui. Tivemos aí mais um lucro de 1.500 pontos. Lembrando que essa estratégia vai funcionar no gráfico de 60 minutos e também no gráfico de 30 minutos e principalmente no gráfico diário. Aqui no gráfico de 30 minutos do índice futuro, a gente teve essa ótima curva de capital pegando aqui desde 2020. Veja só que foram poucas operações no caso do gráfico de 30 minutos, porque a variação de 1000 pontos acaba ficando muito grande. Mas você pode fazer os ajustes necessários para o seu tempo gráfico, certo? No caso aqui do 30 minutos, você pode reduzir a variação aí de distanciamento para média, por exemplo, para 500 pontos, para 300 pontos, e aí vai alterando a estratégia. Com 1000 pontos de diferença aqui para a média, a gente conseguiu uma taxa de acerto muito alta, que foi de 94%. Veja só, tá vendo? Uma taxa de acerto muito boa, uma taxa bem elevada. Isso no gráfico de 30 minutos. Olha só aqui no gráfico de 60 minutos do índice futuro, a gente também teve uma ótima curva de capital. Estratégia funcionando muito bem. Estou pegando aqui desde o dia 14 de 5 de 2019 até o dia 21 de 4 de 2022. E aqui, ó, taxa de acerto de 81%, payoff de 1, depois de 49 operações, um fator de lucro de 4,53. E aqui também a gente tem o gráfico diário, que é o principal tempo gráfico dessa estratégia. Testando ela aqui desde 2005 até o dia atual, você vê uma curva de capital constantemente ascendente. Olha só foi subindo ao longo do tempo, mesmo passando aqui por momentos de drawdown, ela foi subindo a curva de capital e tem funcionado muito bem. Então uma estratégia muito efetiva aqui no gráfico diário. Então, vamos ver aqui, ó, as estatísticas, ela mantém uma alta taxa de acerto, um drawdown baixo. São 211 operações, aqui 82% de acerto, payoff de 0,54, um fator de lucro de 2,64. Funcionando muito bem aí nesse tempo gráfico aqui, ó, fazendo operações, no caso aqui, que são carregadas para o dia seguinte, já que a gente está aqui no gráfico diário, né? Olha que interessante, a estratégia que funciona muito bem. Então olha só, se você gostou desse vídeo, dá uma clicada no like, se inscreve no canal. Se você quiser aprender como desenvolver estratégias como essa, como desenvolver estratégias lucrativas para a Bolsa de Valores, confira o nosso site, que a gente tem um treinamento com suporte. Temos aí vários tipos de treinamento para que vocês possam aí aprender esse procedimento de construir estratégias lucrativas. Então é isso daí e nos vemos no próximo vídeo. Seja capaz de desenvolver estratégias lucrativas para o mercado financeiro usando o editor de estratégias da sua plataforma ProfitChart. Essa ferramenta vai permitir que você encontre setups lucrativos com base em estatísticas. Pare de operar setups que não funcionam. Se você quiser aprender a criar estratégias lucrativas, eu te convido a participar do nosso treinamento intensivo Desenvolvendo Setups para Vencer na Bolsa de Valores. São 8 horas de aula, 30 estratégias prontas para você, livro de 40 páginas, e você ainda vai fazer parte do nosso grupo de suporte, onde eu ajudo todos os dias nas dúvidas dos alunos. Então, se você quer criar estratégias na Bolsa de Valores, esse suporte vai ser fundamental para você, porque lá eu vou poder te ajudar da melhor forma possível. Então, se você quiser saber mais sobre esse treinamento, confira o link que está aí na descrição.